vamos falar sobre a história do pescado na alimentação humana, o nosso módulo de número 9 da disciplina de História dos Alimentos e da Alimentação Humana. Pois bem, pinturas e inscrições rupestres no mundo todo mostram imagens de peixes cravadas nessas instalações, em cavernas e barrancos. No entanto, as cenas de a pesca em andamento são muito raras. Talvez isso fosse um indicativo que na época a pesca não tinha toda a magia que a caça tinha para o homem pré-histórico. O que se vê aqui nessa inscrição, deixa eu adicionar uma ponteira aqui, é um salmão, né, na caverna de Apry du Poisson, na França, datada aí de cerca de 23 mil anos antes aí da Era Comum, ainda no período paleolítico. Né? Certamente esse nosso homem pré-histórico, e aí já pós-idade do gelo, habitando regiões próximas a rios ou riachos, lagos e até mesmo de regiões costeiras, né, puderam utilizar alguma lança ou alguma clava aí para capturar alguns peixes, principalmente lúcios, salmões e outros peixes menores também. Certamente em regiões costeiras, moluscos e crustáceos também podiam ser apanhados com facilidade, uma vez que estavam ali à disposição. Bom, a pesca, a captura de pescado com iscas, muito provavelmente surgiu do próprio hábito que esse homem pré-histórico tinha de caçar, de montar armadilhas para a caça e também usar alguma espécie de isca, né, de alimento aí para atrair a caça. Isso claramente foi transportado para a captura de pescado. Então, nós temos aqui uma região da França, em Dordogne, em 25 mil anos antes da Era Comum, já encontrados anzóis feitos de ossos, né, e de madeira também aqui, ó, sugerindo a pesca com linha. Tá? Bom, nós temos algumas pinturas rupestres que mostram a utilização do arco e da flecha na captura de alguns animais. A introdução do arco e flecha deu aos pescadores e aos caçadores uma arma aí de valor inestimável, por conta que o uso do arpão, digamos, quando num lançamento de arpão e que você errasse o alvo, você perdia o arpão, principalmente se fosse em rios ou em mares. E durante uma caçada, às vezes, tornava-se inviável ir buscar aquele arpão perdido. Já as flechas poderiam ser feitas em maior quantidade e você tinha digamos, um estoque, um número de flechas, né? E isso tornou o arco e a flecha tão revolucionário quanto a pólvora foi no período medieval. Tá? Bom, a pesca já ao longo da costa, isso é, com embarcações, teve que esperar um momento para que o homem pudesse desenvolver e construir algum tipo de embarcação, né, que lhe proporcionasse aí uma expectativa de retorno, né, e que ele se aventurasse nesse meio de locomoção. E aí é interessante que esse foi realmente o primeiro meio de locomoção criado pelo homem, né, através da utilização dessas embarcações. Nós temos aqui inscrições no Egito Antigo, mas aí estamos falando de 5 mil, 3 mil anos antes aí da Era Comum, em que já há pinturas aí com a utilização de barcos, com velas e até mesmo o remo, né? Então, o desenvolvimento do remo também foi um grande artifício
deu um grande incentivo aí para a pesca. Se nós pensarmos que o homem chegou na Austrália por volta de 28 mil a 16, 18 mil anos atrás, né, a gente pode imaginar o quanto teve sorte, né, esse nosso homem pré-histórico em chegar até a Austrália através de embarcações. Bom, temos notícias da utilização de redes ou de dispositivos semelhantes, uma espécie de armadilhas, né, feitos de fibras vegetais retorcidas ou até mesmo de tendões de animais. Então já se tem notícia aí de cerca de 8 mil anos atrás que isso pudessem ser usados, tá? Bom, os gregos logo perceberam que estavam diante de um arsenal de alimentos imensuráveis, porque, como vocês sabem, a Grécia é um conjunto de ilhas, é uma península, mas um conjunto de ilhas nas águas do Mediterrâneo. Águas essas, o Mediterrâneo nessa época era um mar altamente povoado por peixes. Em especial, principalmente o atum. Então a gente já vê desenhos, inscrições gregas da Grécia Antiga, isso há 3.000, 2.000 anos atrás. Aqui nós temos a representação claramente de um atum sendo carregado, e aqui a gente vê um outro indivíduo aqui com uma espécie de uma adaga, certamente para preparar esse atum, né? Os atuns, nós temos hoje 7 grandes espécies de atum que povoam os oceanos. O atum é um peixe migratório, então ele habita os 7 mares, vamos dizer assim, né? E tem aí algumas espécies do atum azul, o atum yellowfin, da cauda amarela, o albacore, o skipjack, o blackfin, né, e o pequeno atum. Nós temos aqui no Brasil o bonito, que não é bem um tunídeo, mas é um escombrídeo, mas é considerado aí digamos, parente do atum, certo? Bom, o homem também certamente, esse homem pré-histórico, quando de uma captura grande, de uma grande quantidade de pescado, seja ele uma sardinha, um arenque ou um gadídeo, aí, um bacalhau, logo já havia aprendido isso com o uso do fogo, da defumação, mas também da salga, né? Ele logo percebeu que a desidratação, a secagem, seja ela feita no sol, seja ela feita ao fogo ou na defumação, quanto também no mergulhar numa salmoura ou simplesmente coletando aquele sal e usando isso como preservação, isso já era muito bem utilizado. No Egito Antigo, isso era usado tanto na preservação de alimentos, quanto na preservação dos seus mortos no processo de embalsamento e mumificação. Então, em relação à salga, nós não temos claramente registro histórico, né, de onde e quando foi feita essa descoberta, mas certamente sim a gente sabe o porquê que era feita a salga e também como era feita a salga. Salga pode ser feita simplesmente com aplicação de sal sobre o alimento, sobre o pescado, pode ser feita através de uma salmoura ou através de um método misto que utiliza primeiro uma salga seca e depois, com a própria drenagem desse líquido que sai por pressão osmótica do alimento, acaba dissolvendo esse sal e formando uma salmoura. Então, na salga seca, essa salmoura é eliminada, porque a salga é feita em gradados, ou então simplesmente migra-se de uma salga seca para uma salga úmida.
essa salga úmida deu origem também ao que nós conhecemos como um produto anchovado, ou o que a gente conhece por alite, né? Que é o filé de peixe fermentado, passa por uma fermentação. Essa fermentação, no início, era utilizado, simplesmente deixado fermentar esse material, e hoje a gente sabe que tem aí bactérias láticas fazendo essa fermentação, tá? Então, desde que foi percebido esse efeito do sal, ele foi utilizado. Bom, o consumo de pescado, em algum momento, principalmente aqui na Grécia, na Roma Antiga, ele tinha um aspecto que era não necessitava de rituais sacrificiais, porque acreditava-se que esse animal não tinha sangue, ou que eram animais que não tinham essa ligação com a religiosidade da época. Então, era uma boa fonte de proteína para a dieta, né? Suprimia a dieta desses nossos antepassados aí com proteína animal, mas, digamos assim, passava por cima do processo religioso e de sacrifício. Então, tanto na Grécia quanto na Roma Antiga, isso era muito utilizado por conta disso. A Roma, inclusive na Roma Antiga, havia mercados em que o subsolo desses mercados eram grandes piscinas, tá? E os romanos traziam peixes até Roma. Roma fica aproximadamente uma região próxima até ao litoral. Eram feitos canais e eram trazidos peixes vivos a esses mercados que ficavam a venda de peixe ficava no subsolo, nesses tanques, nessas piscinas. E aí a elite de Roma podia comprar peixe vivo dos próprios mercados. Isso há relatos em escritos romanos, né? Se a gente avançar um pouco mais e chegarmos já na Baixa Idade Média, na Alta Idade Média, nós vamos ver que os povos da Escandinávia, o Atlântico Norte, também era muito rico em peixes oleosos, principalmente o arenque, né, o herring, a cavalinha, que é parente do atum. Eram peixes que não se prestavam muito bem à secagem feita no ar gelado e fresco do norte. Então, os escandinavos, eles logo perceberam que o deixar ao vento no frio, isso promovia uma secagem. Nós vamos ver depois, quando falarmos da batata, no outro módulo, que os nossos parentes aqui do Peru e da Bolívia já utilizavam desse artifício, e aí no ar rarefeito dos Andes. Bom, então, se os peixes oleosos não se prestavam à secagem, né, mas os peixes da família Gadídia, que são os bacalhau, o bacalhau que a gente conhece, o cod, né, o Gadus morrua, podiam ser processados em escala comercial. Então, a Noruega e os países escandinavos vizinhos forneceram por toda a Idade Média uma reserva de alimentos barata e muito abundante, tá? Então, o bacon e o arenque defumado tornaram-se aí fontes de proteínas básicas do período medieval, e esse comércio da Escandinávia com o restante do Velho Mundo, ali dos países do Velho Mundo, sustentou os países da Escandinávia por um bom tempo, né? Bom, depois da Escandinávia, nós temos Espanha e Portugal dominando o comércio de pescado na Europa. E é claramente isso por conta do litoral, né? A Espanha tem divisa com o Oceano Atlântico aqui,
Portugal também, e com a Espanha já no Estreito de Gibraltar define aqui a entrada do Mediterrâneo. Então Portugal só tem divisa com o Oceano Atlântico, enquanto a Espanha, a França também tem divisa com o Oceano Atlântico e com o Mar Mediterrâneo. Então, portugueses e espanhóis tinham o desenvolvimento da navegação muito acentuado e passaram a dominar, junto com os países da Escandinávia, o comércio de pescado na Europa. Então, os portugueses e espanhóis também navegavam em direção ao Mar do Norte, aqui, já no Canal da Mancha, né? À procura de bacalhau, arenque e principalmente sardinha. A sardinha, que nós temos uma sardinha marroquina aqui, a sardinha Audax, que tem muito, que era muito, e até hoje, né, Portugal é famosa por essa sardinha aí. Então, mas também tanto Portugal quanto Espanha iam à procura de especiarias, porque uma das características da alimentação durante a Idade Média era a alimentação extremamente temperada, com a utilização de muita especiaria, muito cravo, muita canela, muita pimenta. E essas 3 especiarias não eram produzidas aqui na Europa, vinham de regiões específicas, né? da ilha, por exemplo, a pimenta vinha da ilha Molucas, ou da Ásia, né? Então, do Oceano Índico. Então, quem acabava dominando esse mercado era os italianos, principalmente do Mar Adriático, os portos de Veneza e Gênova, mas foi justamente a procura por essas especiarias que dominava o paladar do homem medieval, e aí tem alguns aspectos extremamente interessantes. Há registros diários de viagens, aí esses diários, é lógico, de nobres, em que chegavam, principalmente vindos das Ilhas Britânicas, né? Quando chegavam aqui a Espanha e Portugal e iam participar de banquetes, praticamente ficavam sem comer, ficavam com fome por conta da quantidade, da quantidade de especiarias que era colocada nesses alimentos. E foi justamente a busca dessas especiarias que fizeram portugueses e espanhóis introduzirem no paladar do europeu alimentos até então desconhecidos, como o feijão e o tomate, a batata, o pimentão e o próprio milho. Então, hoje, quando se fala em cozinha tailandesa, cozinha coreana, se vocês olharem pratos típicos da cozinha coreana e tailandesa, todas vão levar o pimentão. Mas o pimentão, antes do século XV, não existia na Europa, muito menos na Coreia e na Tailândia. Se pensarmos nos pratos típicos, considerados pratos típicos espanhóis e italianos, como o famoso molho de tomate italiano, ou o tomate naquelas tapas espanholas, também não havia esses alimentos antes do século XV. Né? A batata, que a gente chega a conhecer como batata inglesa, né? Na verdade a batata é peruana, boliviana, na região ali, na divisa desses dois países, mas mais para o lado peruano, né? Então, hoje esses alimentos, alguns deles aí se tornaram parte da cozinha local, da cozinha nacional, na Irlanda. Nós vamos falar daqui a pouco um prato inglês contendo peixe, né? O feijão da mesma forma, né? A páprica, né? A páprica hoje ela é sinônimo da cozinha dos países bálticos, a Hungria, a própria Bulgária, né? E a páprica vem de uma espécie de pimentão, né? Então, o chocolate, né? O chocolate da mesma forma,
Então, foram essas aventuras em busca de especiarias e de pescado que tornou os espanhóis portugueses como dominando o comércio nessa, né, no fim da Idade Média, quando então, em 1476, com a queda do Império Otomano, estabelece a Idade Moderna. Tá? Bom, voltando aqui para o nosso litoral catarinense, falando um pouco de Brasil, nós temos estruturas, e o sul do Brasil, em especial o litoral catarinense, é rico nessas estruturas, e nós temos aqui, que são os sambaquis, tá? Nós temos aqui em Jaguaruna, no sul do estado, entre Tubarão e Criciúma, Tubarão e Imbituba, nós temos a praia de... Não, Jaguaruna é entre Tubarão e Criciúma. Nós temos talvez um dos maiores sambaquis do mundo, né? E aqui no Farol de Santa Marta também uma estrutura, Farol de Santa Marta também é na região de Laguna. Então, o que eram esses sambaquis? Né? O que são esses sambaquis? São depósitos de conchas de marisco, de ostras, ossadas de peixe e até mesmo ossadas de pequenos animais, como também já se encontrou em alguns locais, ossadas humanas depositadas com pertences. Então, o que indica uma espécie de cerimônia funerária, né? E esses sambaquis, esses montes, eles também serviam, a partir de um determinado momento, de local onde eram construídas abrigos, habitações. Por quê? Porque ficava num lugar alto e aí propiciava uma visão estratégica, né? Uma visão estratégica, e também proporcionava uma certa segurança contra cheias, enchentes, né? E Santa Catarina apresenta aí, desde o litoral norte até o sul, estruturas essas que já foram datadas, podendo ter aí até cerca de 5 mil anos de existência. Então, foram encontrados também nesses monumentos uma espécie de ferramentas, de instrumentos feitos de ossos, pequenos animais esculpidos, né, zoólitos. Então, é extremamente interessante porque já demonstra a utilização do pescado como alimentos para essas comunidades de caçadores-coletores que habitavam aqui o litoral catarinense. Eu gostaria de falar para vocês a respeito de um pescado tipicamente brasileiro, um peixe amazônico, conhecido, né, como o pirarucu. O pirarucu é esse belo animal aqui, e hoje se tornou uma aposta de produtores, porque ele se adaptou muito ao seu cultivo, a utilização pela aquicultura, pela sua rusticidade e pela tolerância às condições de produção, e também se adaptou fácil à alimentação por ração. E tem uma carne extremamente deliciosa, é uma carne magra, uma carne com pouco teor de gordura, é uma carne muito clara, muito branca, e rapidamente alcançou aí o gosto de chefes da alta gastronomia. Além disso, o pirarucu se presta muito na obtenção do couro. Então, tanto as escamas quanto a pele, para a produção de artesanato e de couro, né? E na Amazônia, você sabe que nós temos aqui no Brasil muitas lendas a respeito do surgimento desses animais, e o pirarucu não foge a isso, né? Então, a lenda do pirarucu dá conta de que na tribo dos Uiás, né, no sudoeste da Amazônia, tinha um índio chamado pirarucu.
Quando esse índio cresceu, se tornou um guerreiro muito forte e tal, mas ele era um rapaz muito cheio de vaidade, porque como era filho de um chefe, ele tinha muito egoísta, mas era dotado de uma grande força, né? E mesmo assim, sendo filho de chefe, tendo uma força muito grande, ele reclamava muito aos deuses, né? E num determinado momento, Pirarucu, com esse comportamento dele, acabou capturando e matando índios dessa própria tribo, né? Bom, Tupã, então, que era o mais poderoso dos deuses, cansado desse comportamento do Pirarucu, enviou chuvas fortes sobre o Pirarucu, né? Ele então, esse jovem, continuou zombando do Tupã, e por isso então Tupã pediu ajuda a Xantoré, que é uma divindade que odeia os homens, e ordenou então que lançasse uma tempestade extremamente forte sobre Pirarucu. Bom, ele então percebeu que podia estar correndo algum tipo de perigo e tentou escapar em direção a um rio. No caminho, ele foi então atingido por um raio no coração, diz a lenda, e ainda uma árvore caiu sobre sua cabeça, achatando-a, né? E mesmo assim, o Pirarucu não se arrependeu e nem pediu perdão. Foi então que ele foi avistado se arrastando com a cabeça chata até um rio. E ao chegar nesse rio, ele desapareceu, sendo transformado no peixe, né? E nunca mais voltou a tribo a incomodar os seus contemporâneos lá. Então, por isso que o pirarucu, o peixe, tem a cabeça achatada, porque foi onde caiu a árvore achatando a cabeça do nosso guerreiro aí. Mas se transformou nesse belo peixe, né? Uma outra curiosidade a respeito da história do pescado na alimentação humana, e aí vai um pouco ao encontro do que eu falava, de que alimentos de outros lugares vieram fazer parte de culinária nacional de outros países, como é o caso da páprica na Hungria, na Bulgária, do tomate, com molho de tomate na Itália, na Espanha, o pimentão lá na comida asiática, o próprio amendoim na comida chinesa, né? Hoje o amendoim faz parte da culinária chinesa e o amendoim também é aqui das Américas, né? Mas tem um prato típico, uma espécie de fast food britânico, que é o fish and chips, né? Que nada mais é do que um pedaço de peixe empanado com batata frita, servido nas ruas, numa espécie de cartucho aqui, feito de jornal, em que é jogado ainda vinagre depois desse produto pronto. Quem já teve a oportunidade de ver isso em filmes ou pessoalmente, né? Então isso surgiu aí no século XIX, mas é interessante porque hoje isso é uma comida de rua na Grã-Bretanha e em cidades mais globalizadas, né? Aqui no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, a gente encontra fish and chips em alguns cardápios aí de restaurantes, mas isso contribuiu muito para alimentar o trabalhador urbano do início da Revolução Industrial, no século XIX, né? Em que esses trabalhadores eram castigados pela desnutrição e pela fome. Bom, falar um pouco da história mais recente da evolução da produção mundial do pescado. Hoje, a FAO, a Organização Mundial aí de Alimentação, preconiza que um ideal de cerca de ingestão de 12 quilos de peixe per capita ano, né? O Brasil já esteve mais longe disso, mas estamos chegando perto, aí cerca entre 10 a 11 quilos de per capita ano, que é o consumo do brasileiro
então ainda indicando que nós ainda temos um mercado promissor pela frente, pelo menos para atingir o recomendado pela FAO, né? Bom, o que se tem aqui nesse gráfico, que é a produção mundial de aquicultura e a captura mundial. A captura é essa linha amarela, né? Então, praticamente desde meados da década de 1980 até agora, então nós temos aí quase 40 anos, uma estagnação na captura mundial de pescado. Há pequenas flutuações aqui, desce, sobe, desce, né? Mas gira aí em torno entre 80 e 90 milhões de toneladas é a captura mundial de pescado. Se vermos aqui a captura de águas territoriais, né? Peixe de água doce, tem aqui então uma pequena também contribuição. Mas a produção mundial de pescado vem subindo, né? E graças a quê? Graças à aquicultura. Nós temos aqui, então, a partir do momento dessa estagnação da captura, ao desenvolvimento da aquicultura como ciência. Nós temos aí no Centro de Ciências Agrárias um dos nossos cursos de graduação, Engenharia de Agricultura, também com programa de pós-graduação, de mestrado, de doutorado. Então, a partir desse meados da década de 80, é que há um incremento aqui nesse azul mais escuro de águas de aquicultura em águas territoriais, e nesse azul mais claro a aquicultura em águas marinhas com tanque-redes. Então, a produção mundial de pescado só cresce desde meados da década de 1980 até hoje, por conta do crescente aumento de produção de pescado oriundo da aquicultura. E pescado aqui engloba tudo, tá? Não só peixes, como crustáceos e moluscos. Não entra aqui nessa produção, por exemplo, répteis como tartarugas, jacarés, crocodilos e muito menos algas, tá? Bom, e qual é a utilização desse pescado, né, e o seu aparente consumo, né? Então, o que se tem aqui é a utilização em milhões de toneladas, tá? Duas linhas que estão em azul escuro e azul mais claro. Essa linha amarela indica o crescimento da população mundial. A linha em vermelho é o consumo aparente per capita. Eu digo consumo aparente porque nós vamos ver que o pescado ele tem tanto um uso alimentar como um uso não alimentar, tanto alimentação humana como para alimentação animal, seja para ração e etc. Então, a população desde 1950 vem crescendo aqui numa linha de tendência praticamente constante, né? Isso é preocupante, porque estaria já na hora da gente ter um certo platô aqui no crescimento populacional, né? Por outro lado, o uso de produção alimentar a partir de 1986 também segue aquela linha de tendência que a gente viu no quadro anterior, que é graças à aquicultura, tanto em águas territoriais quanto em alto mar. E o consumo aparente, hoje chegando aí, digo aparente, em 21 quilos per capita, né, de suprimento. Então aqui nesse eixo, tanto nós temos a população mundial em bilhões, cerca de 7 bilhões e meio, mas também em suprimento de pescado per capita, chegando aqui por volta de 20 quilogramas per capita ano, né? E aí também tem um crescimento aí, indicando que, muito embora hoje em dia a gente tenha um excesso de captura,
e quase um esgotamento dos nossos recursos naturais pesqueiros, mas políticas de defeso. Agora, por exemplo, nós estamos na época do período de defesa do camarão, né? Então é proibido pesca de camarão nesse período, né? Mas aí está havendo algum tipo de recuperação dos nossos estoques naturais, mas sem dúvida hoje a grande contribuição para a produção mundial de pescado e para o consumo é oriundo da aquicultura, né? Bom, o pescado sempre também vem muito cercado, talvez seja aí o alimento que possua um simbolismo muito rico e em diversas culturas. Então, o pescado sempre teve um apelo espiritual de renascimento, porque o peixe ele só é visível quando ele se aproxima da superfície, né? Quando ele emerge das profundezas. Então isso sempre teve carregado de um símbolo de revelação, de renascimento. O próprio peixe simboliza Cristo, né? O simbolismo da religião cristã é o peixe, né? Mas na tradição árabe, sonhar com peixe sempre foi bom presságio, sempre foi sinal de prosperidade. Algumas religiões orientais, o peixe sempre representou o amor, né? E aqui nós temos nessa representação Irene, que é a deusa da paz, sentada, aqui está Irene, sentada junto com Ágape, que é a deusa do amor, então a paz e o amor compartilhando a mesa quando do peixe como alimento, né? E hoje a gente tem o peixe, sempre foi o consumo de peixe, está aliado aí a um consumo de alimentos saudável. Então quando hoje se fala, não, você precisa comer peixe, o peixe é sinônimo, né, de alimentação saudável. Ficamos por aqui, até o nosso próximo módulo e cuidem-se.